Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Doutor Egnaldo já está por aqui. Bom dia, meu irmão, tudo bem? Bom dia, pastor Elber, tudo em paz. Quanto vejo não te tempo. É verdade. Bem assim, né? Rapaz, a gente tá igual o sol e a lua, né? Não se encontra mais, olha aí. Pois é, rapaz. Como é que foi de férias? Tudo tranquilo? Eu já cheguei aqui, o pastor Elber estava de férias. Então, no dia que você vê, foi tranquilo, graças a Deus, foi bênção. Foi só para assumir uma outra missão que eu estava aqui para fazer rapidinho e deu tudo certo, graças a Deus. Foram 15 diazinhos bem rápidos, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus, tudo em paz. E já tem 15 dias que voltou e agora que eu tô chegando também, né? Exatamente, rapaz, né? Então, aí depois você sumiu, né? Então, mas hoje, né, doutor Egnaldo, hoje a gente vai estar com um assunto aqui bem interessante, os transtornos bipolar e borderline, né? E aí vai conhecer um pouco as diferenças. Com certeza a gente não vai conseguir matar esse assunto hoje, né? Acredito que não, né? Porque é um assunto que tem muita coisa para ser, eu acho que para ser respondida, né? E quem não conhece os transtornos, esse transtorno, né? Bipolar é até mais fácil de você, né? Para bipolar você já chega a um veredito, né? Bipolar é o cara que uma hora ele é uma coisa, outra hora ele é outra, né? Então você já é mais fácil de entender. Agora o borderline não é todo mundo que sabe o que é. Borderline, acho até que é um prato bem bonito assim, com um pouco de cheiro verde em cima, né? Então aí parece. Eu acho o nome é muito bonito, mas não é esse o nome. E eu queria então, doutor Egnaldo, para a gente ganhar tempo e já começar aí no assunto, eu queria que o senhor falasse sobre uma coisa, sobre outra. O que é bipolar, a bipolaridade ou bipolar, né? O transtorno bipolar, e o que era o borderline? Então, pastor Elber, vamos lá, lembrando por que estamos trazendo esse transtorno, ou falar sobre esses dois transtornos agora nesse finalzinho de ano, né? Que a gente está pensando em festa, pensando em várias outros momentos, essa correria nossa do dia a dia, né? Por isso que a gente acaba não se encontrando. E lembrando, porque a gente trouxe o assunto, lembra que teve uma participante do programa que fez essa pergunta, e eu falei, olha, eu vou trazer, só que teve tantos outros trabalhos que a gente foi tendo e não pudemos estar trazendo o assunto, e por isso hoje não deixaria de encerrar o ano sem falar, responder a nossa ouvinte. E desde já quero agradecer todos os participantes durante este ano que foram bênçãos aqui no programa, nos trazendo perguntas e nos auxiliando em todo momento. Então vamos lá, a questão do transtorno, até mesmo porque nos últimos, quando falamos sobre as emoções, falamos sobre a bipolaridade, né? Ou seja, falamos por alto sobre a bipolaridade. E aí é importante a gente estar atento, igual o pastor acabou de dizer, que muitas vezes, e olha que interessante, pastor, tanto o transtorno bipolar um é transtorno, né, que vai trabalhando na questão do humor e tudo, e o outro é um transtorno de personalidade. O borderline é um transtorno de personalidade. E é muito importante que a pessoa que esteja passando por esses momentos, ela passe por um diagnóstico, né, ela passe por profissionais de saúde, passe por um diagnóstico que seja preciso para poder, ou bem mais próximo, né, para poder passar por um tratamento, para poder se cuidar, porque pode acontecer também uma questão que a gente chama de sobreposição, pastor. E a sobreposição é quando a pessoa ela tem e ela demonstra os dois sintomas, tanto do bipolar como o transtorno da personalidade de borderline. E aí fica meio confuso, por isso que tem o DSM-5 e já tem mais atualizações, que quando ela passa pela avaliação psicológica, avaliação psiquiátrica, ela vai ter assim um diagnóstico mais preciso para poder passar pelo tratamento.
E isso é importante. Então, assim, quando a gente fala no geral, a gente pensa assim, a pessoa que é bipolar, ela muda de humor? Sim, muda também, né? Então, assim, quais são os episódios? Vamos para o bipolar primeiro. São episódios que são sustentados por mania, hipomania e depressão, como nós já falamos. E aí essa mudança de humor dele, do bipolar, ele pode durar ali semanas ou meses, né? A pessoa que tem a duração desse transtorno. E a gente vai falar um pouco, né, sobre a mania, a hipomania e depressão, que a gente usa assim, e a pessoa fala, mas qual é o momento que eu tô? Eu não sei se eu tô com isso daí, né? E a gente tem aquele conceito popular, né? Esse menino tá com mania de ficar andando de lado, a gente acha que essa é a mania, né? Mas dentro da ciência, dentro da psicologia, da psiquiatria, a gente vai observar quais são esses episódios, como ela afeta a pessoa e o que é preciso naquele momento, né? Então, olha só, quando fala do bipolar, ele pode ter um episódio de mania, hipomania ou depressão. Ele pode estar no extremo ou no outro e precisa ser cuidado, ele precisa trabalhar isso aí e vai precisar de medicação também. Já o transtorno de personalidade, né, o borderline, né, ele tem a instabilidade que é crônica, né, então aí já tem uma característica, uma instabilidade crônica, né, no humor dele. Ele pode ter essa alteração, mas ele também tem uma alteração da autoimagem, nos relacionamentos, como ele se vê nesse relacionamento, e a gente tem que também estar atento nisso, né? Ele tem também essas mudanças rápidas de humor, só que é diferente, né, do transtorno da personalidade borderline. Ele pode ocorrer em horas ou dias, né? Então são desencadeados por questões interpessoais, eventos, como ele se vê, como ele está olhando ali. Então, a diferença que a gente vai olhar deles primeiro está na duração, na causa e a alteração de humor. Então essas questões são importantes. Então, episódios mais longos e com base bioquímica, mas nessa questão bioquímica no transtorno de borderline. E as mudanças rápidas e reativas a gatilhos externos o transtorno de personalidade, ou melhor, as mudanças rápidas, né, quando eu falei episódios mais longos, com base bioquímica, é o transtorno bipolar. E as mudanças rápidas, com alguns gatilhos externos, né, que são reações, ele é o transtorno de personalidade borderline. Né? A pessoa que está ali e ela muda de repente ali, ela está falando, ela te dá uma resposta, depois ela vai rever isso aí, a gente tem que tomar só esse cuidado. Então são as mudanças que a gente vai olhando e tem as suas características, né? Já falamos da característica principal do bipolar, mania, hipomania ou depressão, né? Então, e pode durar dias e meses, né? E os gatilhos podem ser espontâneos, olha só, falta de sono, né? Distúrbios de sono, né, fatores externos ou psicológicos. Isso pode ser trabalhado isso aí, e é uma doença metabólica biológica do cérebro, então ela precisa ser cuidada. Pode ter conteúdo genético? Pode ter componente genético bem forte, né, mas ela vai precisar de estabilizadores. Então lembra que a gente fala da pessoa ir ao psiquiatra, e a pessoa vai falar, não, eu não sou louco, é aquela questão toda, mas ele está passando por um momento no transtorno bipolar de mania, hipomania, algum momento desse, ok? Então vamos falar um pouco do bipolar e vamos para o borderline. E aí, alguma pergunta até aí ficou mais ou menos esclarecido ou bem alto? Vamos lembrar aos nossos ouvintes que nós estamos falando de uma forma geral, cada pessoa é um ser em comum, pessoal, ele tem a forma dele, e afeta ali a criação, a forma que ele foi criado, o meio em que ele viveu, né? Como ele se vê como pessoa, tudo isso afeta. E vem o transtorno que pode acontecer e a pessoa precisa ter cuidado, precisa ser diagnosticada, precisa ser orientada para poder vivenciar isso. E aí vem a questão de o que seria mania, hipomania e depressão. Depressão a gente já ouviu bastante, né, pastor Elber? Né? Depressão, a pessoa ali, ela tem
os graus, né, que a gente vai falar, tem um nome que fala direito, a gente fala, vamos falar ali de níveis, né? Ele pode estar no momento que ele está passando por uma depressão leve, em que ele ainda consegue dar conta da vida. Mas tem aquela pessoa que vai, que eles falam assim, eu tive depressão profunda, é aquela pessoa que não tinha força nem para levantar da cama, para escovar os dentes. Então precisam ser cuidados. E muitas vezes a pessoa não quer tomar medicamento. Ela não quer ir ao psiquiatra. E ela, naquele momento, precisa de estabilizador de humor. Ela precisa. Então, há medicamentos que a gente fala que vai rebaixar, vai dar uma estabilizada, que a pessoa está naquele episódio de mania. E há medicação que vai fazer o quê? Ele vai tirar ele daquele estado de letargia e vai começar a dar movimento para ele. E aí, junto com isso, ele precisa da psicoterapia. Olha que coisa interessante. Precisa da medicação, mas precisa de conversar sobre isso. Precisa de colocar para fora o que está vivenciando. Que às vezes ela mesma não entende. Ela olha a pessoa e fala assim, eu estou louco, eu sou diferente no mundo. Ela tem um sofrimento emocional muito grande, né? Então ela precisa ter esse cuidado, pastor Elber. Doutor Ignaldo, antes de eu partir para a próxima pergunta aqui, só lembrar aos nossos queridos ouvintes, os que estão chegando aqui na nossa live, né? Por gentileza, deixa seu like, é muito importante para a gente. Se inscreve no canal e compartilha também, né? Fala do assunto que a gente está tendo agora aqui na nossa programação, e aí você compartilha, né, com as pessoas que você conhece, manda aí o link da rádio ou o link do nosso canal de TV no YouTube, né, manda aí o link do YouTube para essa pessoa também, né, e só não esquece de se inscrever no canal e deixar aí o seu like, tá bom? Doutor Ignaldo, o senhor estava falando, e aí eu estava vendo a minha imagem aqui na TV, né, no meu monitor, e aí percebi que o meu relógio está do lado direito, né? Eu uso o meu relógio do lado direito. E gosto, desde muito tempo que eu sou acostumado e tal. E aí já me fizeram uma pergunta, quando eu estou falando aí, por isso que eu quero te fazer essa pergunta. Já me fizeram essa pergunta, por que eu usava o relógio do lado direito? Né? Claro, eu não fui delicado com a pessoa, mas lá, sabe, o velho homem, a resposta que veio na cabeça, porque o relógio é meu, eu comprei, eu uso, se eu quiser usar no pescoço, eu uso, entendeu? Mas aí eu lembrei que eu era crente, né, aí eu peguei e disse, não, que é costume mesmo, desde, né, de sempre, eu sempre usei, e eu gosto e tal. E também eu sou esquerdo, não sei se justifica alguma, quer dizer, eu sou... Canhoto. Eu sou... Como é? Lembrei do pessoal lá de Vitória, eu sou direito ao contrário, né? Então, entendeu? Mas deixa eu falar. Então eu sou canhoto e tal. E aí eu não, por isso, uma das razões, né? Não sei se é por isso, enfim, me sinto mais confortável. Mas a pessoa achou estranho. Ela falou para mim assim, mas isso não é normal, né? Como assim? Isso não é normal e tal. E aí a pergunta que me veio na cabeça quando o senhor estava falando aí é que quando as pessoas elas estão sob essa situação, né, sob o ataque, vou dizer assim, né, do transtorno e tal, elas têm a consciência de que estão certas ou que aquilo que está acontecendo para elas é normal, elas estão certas ou não, ou aquilo está meio que vindo e ela está tendo a consciência de que está errado, mas ela continua. O senhor está entendendo minha pergunta? Sim. É isso que eu quero saber. Sobre o certo e errado, elas têm a consciência de que isso está errado, de que aquilo que está acontecendo não é normal, não é... Não, eu vou dizer não certo ou errado, pastor Elber, mas, por exemplo, a pessoa quando ela está na mania, ela pode não ter o senso da realidade, ela pode perder a percepção da realidade, né? O que seria certo, o que seria errado? Porque certo. Nós trazemos isso aí, né? Então, assim, é algo aprendido. Né? Vamos olhar, se olhar lá o contexto, bem lá para trás, nenhum pai gostaria que o filho fosse canhoto, vamos dizer, escrevesse com a mão esquerda, né? Então o que ele fazia? O menino apanhava, o menino sofria, ele era obrigado a aprender a usar a mão direita. Né? E a gente vai encontrar pessoas, por exemplo, imagina a cabeça do pai quando olhasse o filho que ele fosse ambidestro, ele escrevesse com a mão direita, a mão esquerda sem problema, cansou uma mão, vou usar outra, acabou, não tem problema, eu não consigo, né? Mas fomos ensinados que o certo
é escrever com a mão direita, é usar tudo com a mão direita, né? Vamos lá. Mas eu, por exemplo, eu uso, né, usava, né, sinto falta, o relógio na mão, no braço esquerdo. Isso, eu aprendi isso, né? Assim como, aí você vai olhar assim, olha, tem a questão dos significados e significantes, vamos dizer, né? Você, por exemplo, usa aliança na mão esquerda porque é casamento, né? E a direita, quando é o noivado. Olha só, isso foi consensualmente tratado, cuidado, e todo mundo pensa dessa forma e acabou. Então isso está dentro de uma normalidade, né? Mas o relógio você pode usar na mão, que você no braço, que você se sentir melhor. Eu, por exemplo, não consigo. Mas incomoda às vezes o outro. E aí muitas vezes a pergunta a fazer, hoje, eu também não, eu responderia isso porque eu quero, né, antes. Hoje já paro para pensar, e o que te faz pensar que o certo é usar na mão, no braço esquerdo? Aí eu passo por um momento que eu gostei também, né? Uma vez olhando sobre a questão de ativar a memória. Vai chegando a idade, a gente precisa fazer alguns exercícios. Mas eu lembro que um belo dia, eu vendo um estudo, vendo tudinho, isso é aquela questão de você aprender, por exemplo, desconstruir alguns costumes, né? É aquele costume que o marido briga com a esposa se ela fica mudando os móveis de lugar toda semana, porque toda vez ele tropeça em alguma coisa, né? Mas você vai aprender a olhar, chegar dentro de casa e falar assim, tá tudo mudado, você vai ter que mapear e usar a mente. Olha que coisa, a mente não fica preguiçosa, né? E aí, pensando nisso, eu passei a usar o mouse na mão esquerda, o mouse do computador. E é fantástico, eu acho legal quando chega assim, a primeira pergunta que a pessoa faz para mim é: tu é canhoto? Eu falo não. E ele não consegue entender porque eu uso o mouse na mão esquerda. Eu falei, porque eu gosto, eu aprendi, né, a mudar. Eu uso com a mão direita e uso com a mão esquerda, mas eu acho mais confortável hoje usar com a mão esquerda. Mas eu não sou canhoto. Olha que coisa interessante. Interessante, eu uso com a mão direita. Eu sou canhoto, mas uso com a mão direita, sabia? Tá vendo? Na verdade, o mouse eu acho que foi feito para a mão direita, né? Porque é o dedo indicador que dá os cliques, né? E com a mão esquerda, aí já vai ser o maior de todos, vou dizer assim, né? O maior de todos é que tem que dar os cliques, né? Acho que por isso que a pessoa fica meio abolada, né? E eu acostumei a usar com a mão direita, é interessante. E se a anatomia, né? Se o formato, se o mouse tivesse sido feito para a mão esquerda, tiver algum para a mão esquerda, percebeu? Porque pode ter um canhoto que falou, não, eu não gosto desse mouse, e criou. E aí, será que vai estar anormal? Eu só vou precisar de escolher. Percebeu? Todos nós vamos lá e compramos a geladeira. Olha, já mudamos até o assunto, né? Pra você ver. Compramos uma geladeira. Quando você compra a geladeira, para que lado que a porta abre? Você normalmente é da esquerda para a direita, né? Ela fecha, abre assim, né? Exato. Aí você tem que achar qual canto da casa que você tem que colocar. Mas a geladeira é reversível também, né? As geladeiras, elas mudam as portas, você pode mudar. Pois é. Aí no dia que eu fui procurar uma geladeira, fui abrir uma geladeira que ela abria ao contrário, da esquerda para a direita, eu fiquei achando que a geladeira estava errada. Custei para aprender, então eu sei que aquela geladeira eu tenho que abrir da direita para a esquerda, e não da esquerda para a direita. As outras, eu já vi, então você entendeu? Então a questão da normalidade, e é legal essa pergunta para a gente pensar sobre assim, qual é a diferença, porque as pessoas vão colocar a gente dentro da normalidade. Agora, a pergunta é, será que a pessoa percebe? Às vezes não, quando ela está numa mania, ela não vai perceber. Por isso que aquele que está do lado, aquele que está próximo, e se ela conhece bem a pessoa, ele precisa estar atento para poder sinalizar e ajudar essa pessoa. Porque, por exemplo, a pessoa que tem um transtorno bipolar, que é uma questão bioquímica, igual nós já vimos, que ela também tem alteração de humor, vai acontecer, né? Os episódios, eles são diferentes de tempo, pode durar um tempo maior. E essa pessoa, por exemplo, se ela está numa mania, o que seria essa mania? Olha que coisa interessante, pastor Elber. Essa mania, por exemplo, ela é destrutiva. E ela precisa tomar cuidado, porque os sinais, eles são graves e destrutivos. O prejuízo, o impacto que vai acontecer na pessoa e tanto na pessoa quanto na sociedade, ela pode ser um impacto grave, um impacto exagerado. A ponto de que quem perceber ou já conhecer, pode chegar um momento em que essa pessoa precisa ser hospitalizada, ela tem que ser contida.
Isso na bipolaridade. E aí a gente fala assim, o cara é bipolar só porque mudou o humor. Não, mas qual o episódio? E aí é onde ela precisa do acompanhamento. Qual o episódio? Ela está num episódio de mania. O episódio de mania ele é prejudicial. Ele pode causar um problema maior. Ele pode, por exemplo, a pessoa está num episódio de mania e ela pode entrar num gasto compulsivo. E aí, cartão de crédito, você sabe como é que vai ser. O dono da loja, o pessoal da loja, nesse final de ano, você pega uma pessoa de mania, ele vai empurrar tudo que a pessoa não precisa, e a pessoa está naquele episódio de mania, ela vai gastar uma fortuna sem saber o que aconteceu. Ela não teve noção. Porque tudo para ela naquele momento é necessário. Ela quer suprir aquela necessidade dela, e ela está na mania, ela vai comprando, e depois ela não vai ter condições de pagar, não vai ter, entra no estágio difícil de poder ter o controle. Não adianta, por exemplo, você não vai conseguir depois, e é raro a gente conseguir, a não ser que seja com a justiça, comprovar que essa pessoa estava em mania e ela não tem condição e você vai devolver o produto. Você não consegue. Aí o próximo passo, quando ela melhora um pouco, é ela correr para o outro lado da depressão, né? E agora o que eu faço da minha vida? Então, no episódio de mania, isso estamos lembrando, estou falando de transtorno bipolar, do qual nós achamos que só foi a mudança de humor. Mas ela, no episódio de mania, ela pode estar no estado, né, muito perigoso. E os sinais graves que nós vamos observar, assim, por que essa pessoa está gastando muito? Gastando o que ela não tem, né? Então, assim, o humor dela, ela fica elevado, ela pode ficar irritável muito, muito claramente, né? Ela tem um aumento de energia. Pensa lá aquela pessoa que fala assim, não, eu tô ligado no 440, né? Eu trabalho 2 horas de sono, para mim tá suficiente. Cara, o corpo dela não aguenta. Ela está num episódio de mania. Ela precisa descansar, ela precisa dormir. E aí o que vai fazer isso? A medicação. Ela tem que tomar um estabilizador para que ela possa dormir, para que o corpo comece a reagir corretamente. Então, assim, para que a mente venha descansar, que a mente possa estar tendo o autocontrole. Então ela precisa, porque ela está no episódio de mania. Essa pessoa pode entrar numa atividade de busca de uma atividade sexual irresponsável. A gente pensa que não. E aí as pessoas, e aí como o pastor perguntou sobre a questão do relógio na mão direita ou na mão esquerda, as pessoas vão começar a falar, e assim, a família acaba sofrendo, se é uma jovem ou um jovem, a família sofre porque não sabe o que está acontecendo. Aí a pessoa fala, vão começar os pré-julgamentos, os de fora vão fazer isso. E aí o que acontece? Porque não sabe o que o outro está passando. Ela é uma pessoa que pode agredir o outro no momento de irritabilidade. E aí precisa ser esse cuidado. E outro detalhe, tem pessoas que aproveitam do momento, acontece também, tá? A gente já vimos isso. Porque ela tem um diagnóstico de bipolaridade, ela aproveita desse momento para falar, olha, não posso ser irritado porque eu vou brigar. Não, peraí. Você está consciente, você está controlado, você sabe as consequências. Então você também tem que estar atento em relação a isso. Então é o episódio de mania. Já o outro episódio que é meio parecido, que é a hipomania, né? Então, o que acontece? Pode ter delírios também na mania. O de hipomania ele é menos grave e menos intensa do que a mania, tá? Então ela não vai causar prejuízo grave, né? Não vai necessitar de hospitalização. Enquanto na mania a pessoa está naquele extremo, ele precisa de hospitalização, na hipomania não vai precisar, né? A pessoa pode continuar, né, com contato com a realidade. É a pergunta que o pastor fez, né? Ela pode perder na mania o contato com a realidade. O que está de fora fala, rapaz, o camarada acabou de trocar a casa dele por um motorhome, porque vai viver a história na estrada, minha casa é na estrada, né? Não tem problema nenhum se ele fez isso, mas ele está consciente aquilo que ele está fazendo, né? Qual é o momento? E já da hipomania não, ele é menos grave, não precisa ser hospitalizado. Então às vezes quando a gente vê alguém sendo hospitalizado, a gente fica meio escandalizado, não foi necessário. Ele estava no episódio em que estava destruindo, autodestruindo e aqueles que estão à sua volta, né? Aí o filho chega em casa lá, a esposa saiu para trabalhar, quando volta não tem mais casa, não tem mais nada, porque o camarada detonou tudo, né? Porque estava no episódio, no mundo em que ele
achava que estava tudo certo e não estava, porque ele perdeu o contato com a realidade. Já a pessoa que está na hipomania, ele tem o contato com a realidade, ele pode ser mais criativo. A gente pensa, pô, o camarada é criativo, é mais humorado, é diferente. Tem a mudança? Pode ter, mas ele é mais humorado. Então é um transtorno que vai trabalhar parte química, biológica, ele precisa de cuidado, ele precisa ser orientado. Da mesma forma que se ele pode sair de um estágio de mania e ir lá para um estágio de depressão profunda. Porque naquele momento ele desregulou, então é onde a gente vai usando. Aí o psiquiatra ele é fundamental nessa hora. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai rebaixando e depois ele vai trazer a pessoa dentro de um momento que ele consiga falar daquilo que ele está vivenciando. Então já teve casos da gente encontrar a pessoa e a pessoa falar, olha, eu gastei um dinheirão e na realidade estou com um monte de coisa lá em casa que não vai usar para nada. Não sei porque que eu gastei. Ou vai dizer assim, olha, eu gastei e não sei no que eu gastei. Ele estava no episódio de mania. Né? Ele estava num episódio, aí agora ele tem que se resolver, ele tem que trabalhar, e esse contato com a psicoterapia é justamente para poder ajustar esse humor agora, e aí vai falar assim, olha, você estava nessa situação, e agora o que nós vamos fazer? Cara, o que você pode vender, o que você pode negociar, você vai perder um pouco, mas você vai recomeçar a sua história, né? Vamos recomeçar. Então é a pessoa que vivenciou. Então a bipolaridade não é só a mudança de humor. Tem muita coisa aí dentro. Eu só preciso estar atento qual é o momento. Na clínica que eu já trabalhei, a gente viu uma pessoa que acontecia isso. Quando ela deixava de tomar medicação, ela entrava no estágio de mania e fazia loucuras. Aí os pais percebiam, a família percebia, continha ela, e essa pessoa ia para o hospital, era medicada, ia para a clínica, e depois recomeçava a sua história. E os familiares tinham que se resolver com o que tinha acontecido. Né? Então, assim, é um transtorno que não só afeta a pessoa, ela saiu da realidade, mas afeta quem está à volta. E você que tem, assim, percebe isso, não é só mudança de humor. Precisa estar atento. Ok, pastor Elber? Vou dar uma folgazinha aí agora. 10h36 em Brasília, estou aguardando você aqui também, claro, no 11 930 030316, se quiser mandar tua perguntinha, se for uma pergunta que você, normalmente, né, mesmo você aqui no YouTube, mas de repente você, é uma pergunta, vou chamar de fórum íntimo, né, para você não se expor e tal, manda pra gente lá no nosso WhatsApp, no 11 930 030316, lá eu não vou identificar o autor da pergunta, ok? Aqui no chat eu vi que já chegaram, inclusive, algumas perguntinhas, daqui a pouquinho a gente vai lá no chat. Mas, doutor Aguinaldo, o senhor já falou um pouco sobre um transtorno e o outro. Eu queria que, assim, de uma forma mais, não sei se é possível, de uma forma mais explícita, vamos dizer assim, por que as pessoas, se eu explicasse para a gente, por que esses dois transtornos, no caso, as pessoas costumam confundi-los, né? E eu queria também que o senhor trouxesse para a gente quais, né, as principais diferenças entre o transtorno bipolar e esse transtorno de personalidade borderline, isso. Exato. Borderline, isso. Então, o borderline, vamos lembrar que é um transtorno de personalidade. E o outro vai a questão bioquímica, né? O bipolar, tá? O porquê que costuma confundir? Primeiro, são coisas novas, né? Que a gente ultimamente tem se ouvido falar bastante. Primeiro detalhe é esse. Segundo, porque na nossa mente, os dois transtornos tão parecidos que seria só a mudança de humor. E aí as diferenças, como eu falei, começam pelo tempo, né, que o transtorno está acontecendo e a pessoa precisa estar atento. Depende, por exemplo, eu falei mais agora do bipolaridade, precisa muitas vezes da situação de hospitalar, contenção hospitalar, precisa ser levada para o hospital quando ela está na mania, né? Os dois vão necessitar em algum momento da medicação e também da terapia. Então tem algumas semelhanças. Só que, por exemplo, no transtorno de personalidade borderline, que a gente vai falar agora, que vai ser o próximo, você não tem a questão da mania, hipomania e da depressão.
Pode até acontecer no momento em relação a isso, mas é relacional, e a gente vai trabalhar isso, esse transtorno de personalidade. E pra gente, assim, tudo é mudança de humor. Então tem pessoas que têm a mudança de humor, e é interessante, né, quando você está conversando com alguém, e assim, do nada aquela pessoa te dá uma resposta, se não der na resposta, te dá as costas e vai cuidar da vida dela e não quer saber papo com você. E a gente acha muito estranho porque mexe com o nosso emocional. Você precisa estar atento em relação a isso. E as pessoas às vezes só falam, não, esse cara é bipolar e deixa pra lá, porque mas se você está ali, viu, você vai precisar de ajudar. Se é bipolaridade, você vai ver que ele vai ser. E aí é onde vai para o diagnóstico, é importante, que eu não vou conseguir falar, a pessoa vai me falar, eu vou achar assim, parece ser que ele é bipolar, ok. Mas se for o transtorno de personalidade, e aí o diagnóstico está onde essa questão toda do profissional, porque eles podem se sobreporem. A pessoa pode estar com o transtorno de personalidade borderline, mas vivendo um momento de bipolaridade, do transtorno bipolar, da mania, e ele pode estar acontecendo isso, e ele vai precisar então definir, e aí é onde a gente tem um manual DSM-5 para poder falar, olha, esse está em tal tempo, esse daqui não, o transtorno fechado é de borderline. Não, é um transtorno de personalidade borderline, não, ele está num momento de mania, um transtorno de bipolaridade, ou seja, ele pode estar sobrepondo, pode estar os dois, então vamos cuidar disso daí, e aí a pessoa precisa ter paciência, a família precisa ter paciência, porque quem está sofrendo está em sofrimento, ou quem está com o transtorno está em sofrimento, e quem está sofrendo está em sofrimento de todo jeito, né? Então vamos lá, mas o que acontece? Olha só, o transtorno de borderline, a diferença primeiro, começa na intensidade, né? A gente vê isso daí, né? Vimos a questão da mania e hipomania, tá? E aí vem o transtorno de borderline. O que acontece no transtorno borderline? A diferença está aí nos sintomas, por exemplo, né? A gente vê isso daí. Outra coisa que eu não falei, por exemplo, o transtorno bipolar, quando você vai pesquisar, a idade média, você vê nas pesquisas lá, está entre os 18 anos, mais ou menos. Pode acontecer um pouco antes, né? E sendo raro na criança, de 10 anos, mas pode acontecer. O pico da incidência dele está de 15 aos 19 anos, do transtorno bipolar, né? E mais da metade dos casos começam depois, antes dos 25 anos. Já o transtorno de personalidade, os sintomas geralmente começam na adolescência ou no início da idade adulta, né? E tem casos de sintomas graves, pode acontecer de ser persistente, pelo menos um ano, né? E o diagnóstico pode ser feito antes. Então, a gente vai falar assim, quando que começa, quando que termina, né? Por enquanto não é fechado em relação a isso. Tem um começo, a gente vê o início ali, vai terminar. Não, são transtornos que precisam ser cuidados e são crônicos. É cuidado o resto da vida. Então a gente vai falar que você vai precisar de cuidar, porque pode ter gatilhos que vão afetar isso daí. Então eles podem ser semelhantes em alguns momentos e vão se distanciar em relação ao tempo também, quanto ao diagnóstico. Então isso é importante estar atento em relação a isso daí, né? E aí precisa trabalhar, né, em relação a todo esse momento. Então tudo isso a gente vai envolvendo, né, o foco do tratamento, do cuidado, né, a terapêutica, orientação da terapia, né? Então a gente vê qual é a diferença, independente de qual é a abordagem, mas a gente vai falar, geralmente o pessoal vai mais na abordagem comportamental, eu sou gestalterapeuta, né? Então, por exemplo, vamos lá, a olhada do borderline, por exemplo, a instabilidade, uma característica da borderline, a instabilidade persistente em um padrão de relacionamentos instáveis e intensos. Problema de relacionamento a pessoa vai ter, né? Tem mudanças de humor rápida, né? Pode ocorrer, por exemplo, em questões de horas, né? Aí a pessoa fala assim, mas isso é porque ele é bipolar, e ele pode estar num transtorno borderline. Em questão de horas ele pode mudar. Nós vimos no do bipolar que ele pode durar dias, semanas, meses, né? Mas a pessoa que está no borderline, aquela pessoa nesse transtorno, que é a personalidade, ela já viu. O pastor já conversou com alguém e alguém falou para o senhor, fulano é uma pessoa difícil,
A gente está conversando com ela, de repente ela dá-lhe uma cortada na gente, dá uma palavra. Ela pode ser uma pessoa que, ou ela foi criada desse jeito. Olha como é que a criação também, às vezes na família, a família era assim. Vai que alguém tinha o transtorno de personalidade borderline lá, mas não tinha diagnóstico nem nada, ele foi criado assim, ele acostumou, comigo é assim, acabou a resposta, não tem essa questão, né? Porque tem aquela pessoa que assim, ela vai chegar para você e vai falar, eu não concordo contigo, a situação é essa, mas assim, normalmente ela não vai te abandonar, não vai, né? E no transtorno de personalidade borderline pode acontecer isso, né? As mudanças são rápidas, né? Pode acontecer em horas ou dias, né? Os gatilhos geralmente são reações já estressores, né? Questões interpessoais, medo do abandono, né? Qual o abandono real ou imaginário? Então, às vezes a pessoa tem alguns traumas, foi abandonada, e aí por esse medo ela já traz esse transtorno. Os estressores aconteceram ali, é uma questão relacional. Então, assim, vamos pensar aqui no extremo, que ninguém gosta de pensar muito, né? Às vezes eu fico pensando, aquela pessoa que foi abandonada na infância e mudou de vários lugares, foi para vários lares e sempre foi rejeitado. Ou seja, é a pessoa que saía do lar, voltava para o lar, saía do lar, voltava para aquele abrigo, né? Essa pessoa pode desenvolver o transtorno, ela já tem vários traumas. E na mente dela, o que? Toda vez que chega um momento de arrumar a malinha para poder ir para uma casa, ela não sabe quanto tempo vai durar. Então já tem casos, por exemplo, de a gente conversar com pessoas que sumiram de casa, porque só fui rejeitado. Né? Qual foi o momento que foi tratado? Como que foi cuidado? Então ela criou, né? Ela gerou, ela trabalha, a personalidade dela foi sendo moldada, modificada por causa dos traumas. Né? É aquela pessoa que tem o medo do abandono e aí, muitas vezes, por causa do medo do abandono, ela acaba se distanciando das pessoas. E aí, no final, você vai perguntar, ela vai falar assim, vai adiantar o quê? O cara vai me abandonar mesmo? Vão me deixar mesmo? Né? Então, assim, há um tempo atrás, hoje a gente fica mais crítico, né? Mas, assim, por exemplo, a gente viu vários filmes no passado, né? Que falaram, tipo aquele Esqueceram de Mim, 1, 2, 3, né? E o menino tem que se resolver, ele tem que dar conta, ele tem que, né? Aí o nosso coração se comove vendo aquilo ali, a gente fica torcendo para dar tudo certo. Mas quantas vezes você conversou com uma pessoa que foi abandonada e que ela ainda não conseguiu resolver essa história na vida dela? E ela gera esse transtorno, aí vem a ansiedade, vem a angústia, vem tudo isso. Ou muitas vezes a pessoa vai criar uma defesa de não querer ter contato com ninguém. E ela se torna uma pessoa difícil. Ela é uma pessoa, às vezes, amarga, uma pessoa que sofrida. E aí, para quem está de fora, é muito difícil. Quantas vezes você para ouvir alguém que vai falar dessa angústia? E às vezes ela não quer falar. Não vai falar. Porque ela sabe que a pessoa só vai ouvir e não vai entender. Então, assim, olha só, ela está vivendo um transtorno de personalidade, que pode usar medicação para cuidar, que pode ser tratada, mas ela precisa conversar e trabalhar sobre isso. Então, aí a gente vai falar assim, as raízes estão onde? Nos traumas, na psique, às vezes na própria autoimagem, ela é uma autoimagem instável, né? Um sentimento crônico de vazio, isso é a pessoa do transtorno, né? E aí, o que é principal para fazer? Psicoterapia. Trabalhar, né? Então ela precisa trabalhar. Agora pensa numa pessoa que viveu todos esses traumas, que precisa trabalhar a autoimagem, e agora ela entra num transtorno bipolar, que é um bioquímico, que ela precisa de medicação, ou se sobrepondo uma ao outro aí. Então, lidar com o ser humano, a gente precisa ver quem é essa pessoa, qual contexto que ela veio, como que é a sua história. E às vezes, pastor Elber, a pessoa no comum é muito mais fácil falar que ela tem um transtorno de humor, ela é bipolar, deixa ela de lado, toca a vida dela, do que parar e falar assim, meu irmão, tu precisa de ajuda. Eu te acompanho se você precisar, vamos lá.
e incentivar essa pessoa a mudar, porque ela no fundo fala assim, por que eu sou assim? Por que as pessoas se distanciam de mim? Né? Muitas vezes ela vai pensar nisso e vai ficar sozinha o tempo todo sofrendo. Se for bipolar, ela pode ir para uma depressão. Ok, pastor? Muito bem. Faltam 12 minutos para agora 11, né? Acabou de virar o reloginho por aqui. 11 minutos para as 11 horas em Brasília. Doutor Aguinaldo, vamos partir lá para as perguntinhas do nosso chat e também aqui no WhatsApp. Tem um áudio aqui da minha amiga, deixa eu ver o que é que ela vai dizer. Peraí, deixa eu liberar primeiro o áudio dela aqui. Acho que agora sim vai dar certo. Bom dia, pastor Aguinaldo, bom dia, pastor Elber. Que programa incrível, gente. Eu sou apaixonada pela Rede 316. Como ela cobre a gente, né? O amor de Deus, né? 24 horas realmente compartilhando o amor de Deus, porque ele cobre a gente em todos os âmbitos da nossa vida. Aqui quem fala é Van Gomes, sou apresentadora do quadro Virtuoso Modo On, segunda-feira aqui na Rede, né? E a nossa audiência me conhece já há muitos anos. Aqueles que não me conhecem ainda vão ficar sabendo agora. Eu sou uma pessoa neurodivergente, eu sou uma pessoa autista. E eu tenho também, múltipla excepcionalidade. Então, eu tenho altas habilidades, sou uma pessoa superdotada, né? E uma das comorbidades que eu acabei adquirindo, né, por conta dessa múltipla excepcionalidade, é exatamente a bipolaridade. Não que eu seja uma pessoa bipolar, né, nesses extremos, mas como eu fico muito acelerada em algumas situações por desregulações sensoriais, eu também me deprimo, né, que é o shutdown, eu me desligo muito instantaneamente. Então, eu tenho características da bipolaridade, mas eu não tenho o transtorno bipolar. E aí, como o irmão estava citando sobre as medicações, uma das medicações que eu tomo é exatamente o estabilizador de humor, porque eu tenho características de bipolaridade devido à minha múltipla excepcionalidade. E, assim, se Deus deu sabedoria à ciência, né, para que desenvolva, né, essas substâncias, para nos trazer um equilíbrio de tantas situações que a gente passa, né, nas nossas enfermidades, seja mental, né, não emocional apenas, mas neurológicas e tudo, se o corpo padece, né, se o corpo pode ficar doente, por que o cérebro não ficaria doente, né, debilitado na produção de certas substâncias que são importantes para a nossa estabilidade, né, para o seu funcionamento. Então eu estou mandando esse áudio até para encorajar as pessoas a procurarem ajuda, procurarem informação, como a gente aqui na rede está trazendo essa informação, e confiando que Deus provê todas as coisas, que tudo está debaixo da permissão de Deus, ser encorajado a tomar a medicação de maneira correta, seja do estabilizador de humor, seja de um ansiolítico, seja, enfim, daquilo que o médico estiver orientando, é muito importante. Então, assim, mais uma vez, eu louvo a Deus pelo quadro no Divã da Rede 316, eu tenho muito prazer em estar no bastidor aqui, e também tenho muito prazer em testemunhar o que Deus faz através da ciência, através dos profissionais, né, dos terapeutas, para dar suporte a gente. Deus se importa com a gente e levanta pessoas capacitadas para nos abençoar. Então, em nome do amor de Cristo, em nome de Jesus, eu quero te encorajar, você que é ouvinte, a procurar ajuda, a encorajar você a tomar a medicação sem medo, né, confiando de que Deus está cuidando dos detalhes. Um beijo, desculpa o áudio grande, mas eu achei importante. Pastor Elber, olha que maravilha, assim, a Van trazendo, né, esse feedback ali em relação a tudo isso, porque uma das coisas mais difíceis para a gente, né, é buscar justamente o cuidado e o autoconhecimento, né? Tem uma participante aqui que colocou ali, né, sobre o autoconhecimento, e assim, o primeiro momento quando você recebe um diagnóstico, parece que é um tapa, parece que é uma pancada que você recebeu. Por quê? Muitas vezes entra o nosso preconceito, né? E o nosso preconceito é o que os outros vão pensar de nós. Ivan, é justamente isso, né? Quando você fica sabendo e você busca então o seu cuidado, você sabe que vai ter essa regulação o tempo todo. E às vezes nós, seres humanos, queremos ser tão perfeitos, né? Dizem, eu não preciso tomar medicação, eu não preciso... Meu irmão, eu tomo um remédio para pressão o tempo todo agora, né? A gente vai chegando, a idade vai passando. Então, Deus deu sabedoria, como disse a irmã Van. Nós precisamos cuidado para que você consiga saber quem é você, né? E conseguir lidar com esses eventos e poder dar o seu tempo também, o cuidado, né? Por isso que a gente vê na criação lá o dia do descanso. Tem dia que a gente precisa descansar, porque a gente fica muito acelerado mesmo, né, Van? Obrigadão, Van. Muito bem. Doutor Aguinaldo, agora lá no nosso chat, deixa eu correr lá no nosso chat, a Yara passou por aqui, disse glória a Deus, a Cláudia está dizendo bom dia, por aqui para aprender um pouquinho mais sobre os transtornos. E a Sandra, ela está dizendo assim, peraí, só um pouquinho, doutor Aguinaldo. Agora sim. A Sandra está dizendo assim, bom dia,
Bom dia com Jesus. Eu tenho uma parente que tem dia que ela quer sair do quarto, não conversa com ninguém. Tem dia que ela não quer sair do quarto, né? Ela não conversa com ninguém. E tem dia que ela tá rindo. Ela não gosta de tirar foto e não gosta de sorrir. Isso seria bipolar? Aí, pastor, a resposta é justamente, ela já foi orientada a buscar compreender essa forma dela de ser, porque geralmente a gente deixa a pessoa de lado, né? E às vezes a pergunta para falar é justamente isso, para fazer para a pessoa é essa: como que você se sente? E se ela fala assim, olha, tem dia que eu me sinto sozinha e eu não quero conversar com ninguém porque o que está acontecendo? E aí ajudar para buscar ajuda e passar por um diagnóstico, né? Falando a grosso modo, falei, ela é bipolar. Será que é bipolaridade isso? Ou será que, porque a bipolaridade pode passar por um momento da depressão, que ela não quer sair do quarto, que ela não quer ser vista, mas pode ser também uma questão de imagem, um transtorno, que aí já é personalidade, a questão como é que ela se vê no mundo e como é que ela se vê fisicamente. Então a orientação é, conversa aos poucos, quando ela vai soltando isso aí, orienta para procurar ajuda, né? Mas ela pode virar e falar assim, não, estou bem assim, não quero que não mexa comigo, eu não tenho como mexer. Aí eu vou observar, porque se ela entrar no momento da mania, você tem que estar atento para poder ajudá-la, né? A próxima participação é o Danilo, está dizendo a paz do Senhor a todos que nele crê. O Danilo é da PIB lá de Niterói, está aqui, aí ele está dizendo aqui, oremos sem cessar. Niterói, inclusive, que teve uma enchente né, agora, parece que teve a chuva, subiu um cadinho lá, os rios, né, ali tem um rio que passa meio que no meio da cidade ali e tal, e subiu e estava uma situação meio delicada lá em Niterói, né, o Danilo? Obrigado, queridão, Deus abençoe sua vida. A Elienay passou por aqui também, dizendo graça e paz, e o perfil aqui, Gonçalves97, está dizendo assim, fui diagnosticada com o TAB, né, o TAB tipo 2, o ano passado, e desde lá, muita psicanálise, sono regular, autoconhecimento, técnicas de regulação emocional. A minha começou justamente com 25 anos, mas Deus está me ajudando. A psicanálise é um estilo de vida tranquilo, um estilo de vida tranquilo me ajudou muito. Não se distanciar daquilo que se é fundamental. É o que está dizendo Isso. aí. Você passa por um transtorno de ansiedade, né? TAB, transtorno de ansiedade bipolar, vamos dizer assim, e olha que coisa interessante. Ela buscou ajuda, o autoconhecimento, né? As técnicas para poder se regular, poder trabalhar tudo isso, e assim vai se trabalhando a vida. Olha, a vida fica muito melhor. Você tem que desacelerar em algum momento, né? Trabalhar, olha, não impede a pessoa de tocar a vida. Então, olha que como é fundamental. Muito obrigado, @Gonçalves97, obrigado a Danilo, obrigado também a Sandra, né, que esteve aqui conosco, está passando aqui conosco, e é justamente isso aí. A sua história, ela pode ser ressignificada e melhorada a cada momento, mas você precisa ter um preço. Qual é o preço? O preço é da terapia, psicoterapia, o estabilizador de humor, o ansiolítico, que muitas vezes... Agora, o que a gente precisa estar atento? Né? Que a pessoa também, às vezes, ela entra numa mania que ela quer já que não está conseguindo, ela quer tomar tudo de uma vez. E aí, nesse momento, é um momento que a gente precisa de alguém tomando conta também, né? E é muito legal. Pode falar, pastor. Muito bem. A Doralice também passou por aqui, está mandando um bom dia aí para todo mundo. Bom dia, graça e paz é o que está dizendo minha amiga Doralice. Obrigado, Doralice. Deus abençoe, amiga. Bom saber que você está aí também plugada junto com a gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E a @Gonçalves, né? É o sobrenome Gonçalves. Então, mandou um abraço também, disse eu que agradeço. Olha, muito obrigado. Vocês fazem parte e olha, podem também participar do próximo ano. Nós vamos encerrar o ano ali. O que você gostaria de perguntar? Porque hoje esse tema é porque foi uma participante falou, olha, fala pra gente aí do borderline. E aí a gente está trazendo um pouco. E olha, repare que todos esses assuntos, pastor Elber, vai falar sobre diagnóstico. E assim, por mais que a gente fale
sobre o que é o detalhe, e nós queremos saber os detalhes, muitas vezes a gente não consegue falar, porque cada pessoa ela passa por um momento específico. Ela precisa ser cuidada. Então, observe aí. Eu amo o programa da Van, e quando eu consigo ver aí, gosto muito quando ela chega assim, bom dia bonito, bom dia bonito. Eu também sou chamado de bonito, né? Olha que maravilha. E aí, o que acontece? Olha, ela tem altas habilidades. Ela foi diagnosticada. Olha que legal, tem altas habilidades. A pessoa fala, mas eu também fui diagnosticado por causa disso com a bipolaridade. E repare, ela não está falando de ser aquela questão que eu preciso cuidar. Mas o primeiro impacto que a gente recebe quando a gente passa por um diagnóstico é um susto. Porque todos nós, quando vamos a uma pesquisa, né, científica, é muito fácil quando eu estou com uma desinteria e eu sei que eu preciso ir lá e eu estou me desidratando, vou tomar uma medicação. Mas quando fala na questão mental, que tem que organizar todo o corpo, e olha que chega esse final de ano, dá uma ansiedade muito grande, né? Que, olha, é um tal de trocar presente, ultimamente eu nem troco presente mais, né? E assim, é um negócio que vai se trabalhando aqui, mas é gostoso estar com as pessoas. Mas às vezes a gente pega uma pessoa e fala assim, a gente vai estar com fulano é difícil, olha, a gente nem se reúne mais, gente, vai se reunir. Essa pessoa que é difícil, ela também tem a sua dificuldade consigo mesma. E ela precisa de outras pessoas, somos seres relacionais. Eu só preciso aprender que vai ter assuntos que eu vou conseguir trabalhar com ela, assim, não vou entrar em determinados assuntos para evitar que essa pessoa entre, que seja um gatilho para ela e ela acabe com o nosso jantar, né? Então, assim, não vá armado, fulano vai, vai acontecer o problema, porque já aconteceu da outra vez. Faça de novo, faça diferente. Tente descobrir aonde eu posso ajudar, como é que eu posso fazer para não perder a oportunidade de estar juntos neste final de ano. Natal está chegando, final de ano está chegando, as pessoas precisam de cuidados, mas gostamos de estar juntos. Então, às vezes a gente, por causa dos transtornos que a gente ouve, que a gente coloca na nossa também mente, que fulano tem, e mesmo que seja diagnosticado, sem problema nenhum, o que você pode fazer para ajudar? Mas aproveite o tempo, viva junto e aproveite esse momento. É importante, pastor. Muito bem. São 11 horas e 1 minutinho em Brasília. Doutor Ignaldo, acho que aqui no nosso chat já foi, né? Já foram todos aqui. Só lembrar os nossos queridos ouvintes, deixa eu ver como é que tá aqui os nossos likes, por gentileza, né? Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal também, tá bom? E compartilha aí também o nosso link do nosso canal de TV no YouTube, tá bom? Mas os likes ainda não estão batendo com as pessoas que estão aqui ao vivo junto com a gente também no nosso chat, tá bom? Então, por gentileza, ou na nossa live, por gentileza, faz isso, deixa aí o teu like, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E você que está na rádio, se quiser vir para cá também para você conhecer o Dr. Ignaldo, venha, faça isso, venha conhecer o Dr. Ignaldo aí, ó. Dr. Ignaldo, eu queria saber também, o senhor falando e a gente falando, né, ouvindo o senhor falar aí desses transtornos, o senhor consegue identificar as causas de cada um desses transtornos? Por que isso acontece? Isso pode ser genético, isso pode ser mesmo por conta de traumas, um ou outro, né? Acho que até o senhor até meio que explicou isso pra gente, mas assim, especificamente por que isso acontece? Tem como a gente saber? Tá, eu vou voltar ali, né? Que realmente acontece. E aí eu só coloco um desafio para cada um de nós, o seguinte: não pensar no porquê que acontece, né? Porque quando a gente vai pensando sempre nos porquês, a gente quer uma resposta. Mas o que eu posso fazer quando eu sei que um familiar meu estava em um momento e tem esse diagnóstico, porque nós já acompanhamos, vamos dizer, já vimos e tem um diagnóstico, e aí eu posso ajudá-lo a ter uma vida mais suave, uma vida melhor. Então, precisamos observar. Como nós vimos o transtorno de personalidade borderline, nós vimos ali que o que acontece justamente porque
foi justamente um problema que ele passou, transtorno que ele tenha passado, né? Então, assim, quando você vai comparar ambos os dois, né? A sobreposição de sintomas, né? Então, os dois transtornos podem ter essa impulsividade, a instabilidade do humor, pode dificultar o diagnóstico, né? É importante que se busque isso dali, e aí a intensidade. Então, essas coisas podem acontecer. Como nós vimos, vai acontecer por quê? Porque é uma questão bioquímica, né? Igual a bipolaridade, e nós já vimos aqui os exemplos, e o outro vai ser da personalidade mesmo, por traumas que possa ter passado na história. Os dois. Então, assim, como que eu vou falar para uma pessoa que tem um transtorno por causa de uma vida difícil, uma história difícil, um transtorno que ele passou? A pergunta próxima, ele vai falar assim: por que isso aconteceu comigo? Não sei. Não tenho resposta. Mas o que você pode fazer com a sua história hoje? Voltar para a realidade e fazer escolhas. Essa é a diferença, pastor Elber, né? Então, assim, é aquela pergunta assim: por que as pessoas ficam distantes de mim? E aí a pessoa vai falar assim: por quê? E ela tem esse transtorno, por exemplo, de personalidade, ela vai achar: será que é por causa da minha imagem, né? Ou da minha autoimagem? Como é que eu me vejo? Né? E aí essa é a questão toda que nós temos. Nós já falamos de vários transtornos aqui, né? Inclusive, né, quando a gente fala que a pessoa tem a baixa autoestima, ela pode estar no momento desse transtorno que a autoestima dela está lá embaixo. E ela acha que a pessoa, que é ela que não cabe naquele ambiente. Né? Então nós temos essas dificuldades. E aí a pessoa vai achar: por que eu tenho essa dificuldade? Mas a pessoa pode estar no outro extremo. Aquela síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, não vou mudar e acabou, né? Porque eu fui criado assim, mas eu posso mudar. Porque vai chegar um momento que você vai perceber: eu queria ter mais pessoas perto de mim. E aí o porquê não vai ter resposta, né? Aí vai ser: o que eu posso fazer? Como eu posso me aproximar? Como eu posso lidar? Então, quando se fala de transtornos, a gente vai observar que o diagnóstico é importante. Se é algo da personalidade, então como é que essa personalidade pode ser trabalhada? E aí vem a terapia. Se é algo bioquímica, também como pode ser trabalhado. Vai precisar de medicação, de estabilizador de humor, vai precisar. Então ele só vai saber se ele for ao psiquiatra, se ele for procurar. Mas a tendência nossa também, pastor, é sairmos e, querendo ou não, né, principalmente seja no SUS e tudo, você não vai direto no especialista. Você tem que passar por um clínico. E muitas vezes a gente passa por um clínico, né? O clínico, ele faz o melhor que ele tem com todo o conhecimento da ciência que ele tem ali, né? Ele até às vezes vai passar porque, pelo que ele sabe do contexto que ele pode passar, ele não vai poder ficar passando medicação psiquiátrica, porque vai ter que encaminhar para um psiquiatra. Mas no primeiro momento ele tenta dar uma melhor condição. E a pessoa desaparece. Aí ela vai falar que o remédio que o médico passou não deu certo, que eu não quero ir, mas ela não voltou, não foi falar lá, e aí o médico falou: olha, quantas vezes o médico, depois de várias baterias de exame, porque a gente sabe muito bem, numa questão bioquímica, a pessoa vai ter uma ansiedade, vai ter uma baixa autoestima, ou melhor, vai ter uma depressão. E aí o médico vai tentar ali e vai chegar um momento que vai falar: todos os seus exames estão normais, os hormônios estão normais, né? As suas partes, toda a parte bioquímica está normal, o problema que você está vivenciando é emocional. Então te oriento a procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo. E aí quando ele fala isso, ele não está te chamando de louco. Ele está falando: olha, todas as partes que precisava, que era orgânica, que precisávamos resolver, está resolvido. Está dentro. Então, mas por que eu estou com esse sentimento? Por que eu sou assim? Né? Aí fala: você precisa procurar então um psiquiatra. Aí ele vai falar assim: porque eu sou maluco. Não, você não é maluco, não. Todos nós precisamos, de uma hora, colocar para fora aquilo que nos angustia. É justamente isso aí, pastor. Por isso que responder a porquês é muito mais complexo, embora seja fácil, né? Mas é muito mais complexo, porque cada pessoa, e eu vou sempre repetir, é uma pessoa em comum. Ela tem as suas habilidades, tem as suas limitações, e ela precisa aprender a se conhecer. E aí dar tempo para si mesmo.
e ajudar se ajudar, deixando o outro te ajudar também. Ok, pastor Elber? Muito bem. Então, 11h08 em Brasília. Dá tempo de mais uma perguntinha, doutor Aguinaldo? Só mais uma, pastor, que no máximo até 11h15, porque temos outros compromissos. Final de ano, e eu prometo que eu ainda volto. Muito bom. Eu queria só saber o seguinte, você até falou aí um pouco, mas eu queria também que você falasse um pouco mais sobre as oscilações de humor, né? Elas acontecem da mesma forma nas duas, sim, nos dois transtornos, vamos dizer assim? Algumas sim, que seria a sobreposição. Por isso a dificuldade do diagnóstico, né? A pessoa pode estar com a sobreposição de sintomas, as características são parecidas às vezes, né? Principalmente às vezes na irritabilidade, na mudança de humor na hora ali, no responder alguém e tal, pode acontecer. Só que como nós vimos ali, uma é bioquímica, a outra não, né? Uma, por exemplo, pode estar relacionada, que é o borderline, que é uma questão da personalidade. Então ela pode ter sido afetada por traumas, por alguns gatilhos, o que ela vai perceber. Então ela precisa estar atenta. Então assim, começa aquela pessoa que percebe, ela já sabe, ela viveu uma história de que ela sempre viveu ou abandono, ou as pessoas sempre... A gente vê a turma, hoje já parou um pouco, né? Mas a gente tem as campanhas contra o bullying, contra todas essas questões, então a pessoa vai mudando também. E ela pode ter a sobreposição, né, em relação a isso daí, e é onde tem a dificuldade. Aí ela vai, às vezes, do psiquiatra, o psiquiatra vai conversar, o psicólogo vai na psicoterapia, e aí ela vai no testagem, ela vai avaliar, né, qual delas ali, o tempo que está acontecendo, o que aconteceu, os sintomas que estão ali e as características ali, né, para poder serem cuidadas, serem tratadas. Então, isso são importantes poder observar, né? Por exemplo, a pessoa na mania, a gente vê se aquela pessoa que tem aquela fala excessiva, né? A distração em comportamentos de risco, a grandiosidade, né? Ela está na mania, né? E aí o cara que do transtorno de borderline, né? Ela precisa estar atento no que está acontecendo, né? Como é que o indivíduo está compreendendo a situação que ela está, né? Qual é a forma que ela tá, da experiência dela com a vida, né? Então, a relação que ela está vivenciando, qual é essa oscilação emocional que ela vai vivenciando, né? Como que ela está vivendo, observando esse transtorno ali, né? As dificuldades, às vezes, no lidar, né, com as pessoas. Então, isso vão se manifestando no contato, no momento com outra pessoa. E aí a gente precisa observar que é o progresso que vai tendo em relação a isso. Então, é algo que, por exemplo, na minha abordagem, a gente vai olhar que aquilo ali, ela está isolada, não é algo que é isolado do indivíduo, né? Mas ela atrapalha o relacional. Isso no borderline. Já no bipolar, né, a mesma coisa a gente vai observar, né? Qual a experiência que ele está vivendo durante os episódios dele de mania ou da depressão, né? Como que isso vai causando no transtorno, na vida dele, como que seria visto isso daí, né? Que é o momento que ou ele perdeu o contato consigo mesmo, contato com o outro, contato com o ambiente, então ele não está percebendo. Então assim, você só vai conseguir lidar com a pessoa ou com o diagnóstico, né, ou com a pessoa que está vivenciando nesse momento ainda não tendo o diagnóstico, observando o que ela está passando. Por isso a terapia é importante, porque vai ter um olhar clínico, vai ter um olhar científico, vai observar e vai avaliar cada momento do que ela está vivenciando, né? Porque a gente só fala para nós, somente a gente leva em principal contexto característico da perda da pessoa com contato, né? Da perda da pessoa no relacionamento com a conversa com o outro. Isso aí é o que acontece também. E ambos, né, os transtornos vão trabalhar a pessoa e o relacionamento com o outro. Como ela está lidando. Ambos são crônicos, precisam ser cuidados a vida toda. Olha só como é que são semelhantes algumas coisas. E agora vai mudar a experiência, como ele lida com a vida. Como ele consegue lidar consigo mesmo. Qual é a autoimagem dele. Então tudo isso vai ser trabalhado. E aí só tem uma forma.
Não tem como falar assim, ó, o remedinho é esse aqui, o remedinho é um trabalho constante. Como disse a nossa amiga Gonçalves, né? Gonçalves 97. Terapia, autoconhecimento, um momento de relaxamento, né? Tudo isso é trabalhado, né, pessoalmente. É fundamental isso daí. Então não tem como somente dar faça isso que vai dar certo, né? Pode acontecer da pessoa na terapia, ele tem um insight e ele fala, vou fazer dessa forma e vai dar certo. E ele vai, mas naquela circunstância não deu. E aí ela precisa voltar para ver assim, o que falhou. Foi uma alteração na minha medicação? Então eu vou procurar o psiquiatra. Foi um momento no meu relacionamento, o que eu vivenciei? Então eu vou precisar trabalhar isso aí. Quem sou eu naquele momento? E tem dia que a gente fica meio nervoso, né? Alterado, ansioso. Final de ano, então, a ansiedade bate demais. Para a dona de casa, que tem que preparar todo aquele banquete, para a família. Então, assim, é um momento que fica a pessoa acelerada. E os trabalhos. Então, a gente precisa trabalhar tudo isso daí. Ok? Muito bem. A Van está escrevendo aqui, terapia comportamental, né? Cognitivo-comportamental. Pode ser também. Todas as terapias, a questão toda que a gente observa, e eu gosto muito, que assim, cada uma vai trabalhar de uma forma, né? Todas elas são, por exemplo, a Gonçalves falou da psicanálise, né? Tem pessoas que vão para a psicanálise e não conseguem se adaptar. Então, tem pessoas que vão, o comportamental, todos eles vão trabalhar, primeiramente, a pessoa em si e as técnicas para poder lidar. E o comportamental usa muito mais. Então, assim, porque vai mexer no nosso comportamento, tudo, né? E algumas, né, são mais holísticas, vão trabalhar de uma forma diferente. Agora, se você conseguiu se adaptar, conseguiu fazer o vínculo, né? A gente vai falar o rapport, um bom rapport, aquele vínculo terapêutico, aí é o que vai te ajudar a lidar com todo o processo. Às vezes vão durar um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas você vai trabalhar, conseguir lidar com isso aí. Então, todas elas são importantes. O que a gente mais vê hoje é a cognitivo-comportamental. Muito bem. Doutor Aguinaldo, tem uma pergunta aqui da Vandeca, que é a nossa colega aqui, né? Se o senhor quiser deixar para a semana que vem. Não respondo, porque semana que vem tem feriado. Vão responder agora e aí eu encerro com a Vandeca. Diz assim, ó. Bom dia, pastor Elber, bom dia, doutor Aguinaldo. No trabalho de escuta com pessoas, observamos que muitos não aceitam e não buscam ajuda. Como ajudar essas pessoas a buscarem ajuda? E outro detalhe, como orientar as pessoas que convivem com uma pessoa bipolar? Alguns ouvintes interessados no assunto. Então, algumas coisas importantes. Vamos lá primeiro com a pessoa que não aceita. Toda vez que você fala com alguém que ela precisa de procurar um psiquiatra ou um psicólogo, ela vai ter uma reatividade, ela vai fazer a reação, né? Ela, não posso, não vou, eu não quero, não gosto disso, eu vou falar da minha vida para quê? Essas são as questões. É porque ela ainda não entendeu. Então a realidade, por exemplo, essa pessoa, ela fala com você, ela conversa com você. E muitas vezes você vai poder observar e fazer assim, qual é o sofrimento que ela está tendo? Entendeu? Não é virar para ela e falar assim, tá vendo, eu te disse. Não, aos poucos e falar assim, como é que você se sente? Você pode estar ali e conversar com ela, você pode ajudar. E falar, como é que você se sente com essa situação que você está vivendo? E ela vai chegar um momento e vai falar que está cansada. Ela, num primeiro momento, vai ser reativa. Eu não quero saber, o problema é do outro, né? Mas vai chegar um momento que ela vai pensar, e é aquele momento do choro, né? Ela vai falar que está cansada. E aí é o momento que você vai falar, vem cá, vamos procurar ajuda? Eu gosto de você, você é assim, todo mundo te admira, mas é o momento de procurar ajuda. E aí você vai aos poucos convencer. E a pessoa que está do lado, sei que é difícil que a pessoa que está próximo, ela adoece também, se está dentro da família, né? Muitas vezes a nossa reação é já criticar e falar, e a pessoa já está cansada com isso. Na verdade, ela está cansada com ela, por causa dessas mudanças todas, porque depois que sai de um momento desse, pastor Elber, é o momento que a pessoa dentro do quarto encosta a cabeça no travesseiro e às vezes quando ela se permite, fazer uma avaliação do que aconteceu.
Aí entra aquela pergunta que o pastor fez agora. Por que isso está acontecendo comigo? Né? E eu vou dizer uma coisa, quando você faz essa pergunta e percebe que as pessoas distanciaram, é muito doloroso. É muito difícil. E aí ela tem que lidar com essa situação. E ela tem duas formas. Ou ela vai jogar tudo pro alto, quero saber também disso não, e vai continuar reativa com os outros. Ou ela vai chegar um momento e ela vai falar, eu preciso. É esse momento do eu preciso que você precisa estar ali do lado dela e falar, vamos lá. Vamos lá. E é a hora que você vai ajudar. Né? Não é fácil. Se ela estiver num momento de bipolar e mania, é agora outro detalhe, pastor. Se estiver num momento de mania que ela está agressiva e está se prejudicando, aí essa parte, às vezes, vai precisar de contenção hospitalar. Tem que ser levado. Mas quando você consegue explicar e mostrar para essa pessoa, é o momento de você lidar. Então, Vandeca, né? É a questão da escuta. E aí a gente sempre respeita o outro. Eu só não vou respeitar o outro se ele tiver um momento de autodestruição. Então, às vezes acontece da gente ter no set terapêutico, né? Ou então a pessoa desaparece, a gente fica sabendo, a gente entra em contato com a família e fala, vai lá, resolve. Por quê? Porque essa pessoa precisa de ajuda naquele momento. Agora, se é algo que eu já estou acompanhando e posso levar para o hospital, posso levar para o médico, eu vou fazer isso daí. Então sempre é difícil mesmo, né? Porque todos nós temos as nossas preocupações e as coisas que precisamos resolver. E às vezes não conseguimos parar e perceber o que o outro está sentindo. Então se você já sabe que ele tem esse diagnóstico, que ele não é um diagnóstico que eu estou achando que seja, eu já tenho certeza, ela tem esse diagnóstico, essa pessoa tem como viver bem. É acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicoterapêutico. E ela vai conseguir viver bem, porque ela vai se autoconhecer. Agora, se eu acho que ela tem o transtorno, então eu preciso ajudá-la a buscar o diagnóstico. Que com o diagnóstico preciso, tem a solução. Essa é a diferença. Porque a pessoa e eu termino aqui, porque a pessoa, pastor Elber, com um dos transtornos, ele pode ser o melhor crente. Que ele vai ter uma hora que ele vai dar ruim dentro da igreja. Ele vai responder mal, ele vai espantar os outros. Aí depois vai ter pessoas que não conseguiram entender, vai falar que saíram da igreja por causa de fulano. Que a fulano é difícil. E ele mesmo está em sofrimento. Ah, mas Jesus muda, eu sei. Por isso que ele deu os profissionais de saúde. Por isso que ele tem ali, deu sabedoria para pessoas que falaram, gente, por que acontece isso? Então vamos cuidar. Então busca ajuda. E aí é assim que a gente vai vivenciando. Fácil não é, tá, pastor Elber? E fácil não é, Vandeca? Tá certo. São 11 horas e 21 minutos em Brasília. Para encerrarmos. É verdade, pastor Ignaldo, a gente acaba, que é Van de novo, né? A gente acaba se isolando, né? E quando a gente recebe um diagnóstico de bipolaridade, né, autismo, vem um luto, né? Vem uma dor, vem um peso, porque a gente ouve muito o que o social transmite. E a gente não para ouvir aqueles que vão trazer um direcionamento, acolhimento, como o psicólogo, o neurologista, o médico psiquiatra, né? E a gente precisa prestar atenção a quem nós estamos dando ouvidos, né? Quem está trazendo as realidades e todo o direcionamento da sociedade, né? A gente não pode se esquecer, né? De que tudo que Deus faz é bom. Né? E se ele está permitindo que passemos por algumas situações, é porque tem algo ali que Deus quer trabalhar na gente e também trabalhar nas pessoas à nossa volta, despertar, né, um sentimento que talvez a gente não tenha por natural, que é o acolhimento, a empatia. Então, realmente, dar ouvidos ao que Deus fala pra gente, não aquilo que o mundo está trazendo, que nós não podemos, que nós somos isso ou aquilo. A quem nós vamos dar ouvidos, né? E é exatamente isso. Muito bem. Essa é minha amiga Van Gomes. Doutor Ignaldo, obrigado. Isso. Que abençoe. Segunda-feira você vai estar de volta, né? Segunda, rapaz, não vou negar não que a ansiedade tá batendo. A Van que me escuta muito. Já recebeu o teu presente, não? Olha que bênção, tô vendo o pessoal postou, recebi 2 presentes, tô na ansiedade para abrir, eu não sei porquê, mas recebi 2 presentes, até agora eu não tive a resposta do que é. Rapaz, eu tenho que ver essa unção aí, né? A Márcia recebeu 2, você recebeu 2, o pastor William recebeu 2, tá todo mundo recebendo 2. Meu pois Deus. Eu não recebi nenhum até agora, viu? Então.
Eu vou ter que pedir para vocês botar a mão na minha cabeça aí, ó, né? Se esse negócio flui para nós também aí, ó. Então. Não, e olha a ansiedade de quem recebeu 2 sem saber o que está acontecendo, se realmente são os 2, e a ansiedade de quem não recebeu nenhum, né? Mas o dia 20 está chegando aí. Muito bom. Doutor Aguinaldo, então, segunda-feira, inclusive o Arrasta-Pé aqui em casa, segunda-feira, você está sabendo, né? Então... Eita, maravilha, né? Então... Vamos lá, esse é muito bom. A galera que está em Brasília, né, Van Gomes? Então, dá tempo ainda, viu, Van? Vandeca. Pastor Bill? Pastor Bill. Segunda-feira o Arrasta-Pé vai ser aqui em casa. A galera vai vir tudo pra cá. Não sei como é que a gente vai fazer essa live aqui com uma câmera só, não, mas tudo bem. Pois é, cada um vai ter que levar uma, né? Eu acho que vai ser assim. Mas vamos lá. Querido, obrigado. Bom fim de semana. Deus te abençoe e te guarde. Até segunda, então. Até segunda. Um forte abraço. E aos nossos queridos ouvintes participantes, um forte abraço. Vocês são muito importantes para nós. E lembrando, se não nos vermos próximo ano, queremos ver todos vocês aqui conosco e mandem temas, mandem para a gente estar conversando e essa troca, e todos vocês que têm se cuidado e mandam feedback de como que tem sido. Olha, um forte abraço, Deus abençoe e é assim mesmo, continue se cuidando. Tchau, tchau para todos. Valeu, pastorzão. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.